Muita paz, Deus nos abençoe. Chegamos mais a uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês. E como havíamos combinado em vídeo anterior, toda a última quarta-feira do mês, nós aqui do canal Caminho Luminoso estaremos respondendo algumas perguntas que foram surgindo no decorrer do mês, quando os nossos vídeos foram apresentados. Então vamos começar hoje respondendo a primeira pergunta das 5 que tentaremos responder hoje. E a primeira pergunta é: qual o nível da Terra na categoria dos mundos? Bem, nós sabemos que existe uma escala espírita que nos apresenta os diversos níveis, graus e subcategorias no processo de evolução dos espíritos. À medida que eles vão reencarnando, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos subindo degraus nessa escala de evolução espiritual. Os planetas também possuem essa escala de crescimento, de desenvolvimento na categoria do universo. Pois bem, a Terra está ainda na classificação de mundo de provas e expiações. Na escala dos mundos, nós temos 5 categorias de planetas. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Nos mundos primitivos, há ainda o domínio do instinto. São mundos destinados às primeiras encarnações do espírito no seu processo de crescimento. A Terra já foi um mundo primitivo na época das cavernas, na época dos dinossauros, na época bem inicial do seu processo de crescimento. Depois dos mundos primitivos, nós encontramos os mundos de provas e expiações. Esses mundos de provas e expiações são mundos em que os seus habitantes ainda são muito inferiores. O egoísmo prevalece, o ódio, o jogo de interesse, a violência, ainda estão dominados pelo instinto no sentido de buscar ser o lobo do outro, do semelhante. Ainda não entenderam o sentido da fraternidade, da solidariedade, do amor. Ainda não perceberam que são espíritos e que estão no mundo para um propósito, que estão no mundo para a evolução intelectual, a evolução moral, a evolução espiritual. Então nós temos os mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, depois os mundos de regeneração. Nesses mundos, o bem começa a ter uma preponderância em relação ao mal. A busca da espiritualidade já prepondera em relação ao mundo material, instintivo, voltado às paixões. A criatura já vislumbra a possibilidade de uma felicidade real. A caridade já tem destaque, mas ainda o egoísmo, o ódio ainda estão presentes. No mundo feliz, meus irmãos, no mundo feliz o amor predomina, o desejo do bem, o desejo de servir, o altruísmo, a caridade, a solidariedade. A inteligência chega a patamares impressionantes de tecnologia, de desenvolvimento, sendo ela utilizada para o bem,
Entretanto, aqui e ali ainda surgem expressões de egoísmo, de vaidade, de orgulho, mas bem diminutos, bem pequenininhos, porque o próximo passo é o mundo celeste. No mundo celeste não existe maldade, não existe ódio, não existe egoísmo, não existe vaidade, nenhuma das imperfeições que caracterizam a criatura no atual estágio da Terra, nenhuma delas existem no mundo celeste. E a nossa Terra? Como faz a pergunta o nosso irmão. Qual o nível da Terra? A Terra está no nível do mundo de provas e expiações. Se existisse um campeonato universal entre os mundos, a Terra estaria na série D, porque nós temos A, mundo celeste, B, mundo feliz, C, mundo de regeneração, D, mundo de provas e expiações e E, mundo primitivo. A Terra seria classe D na sua colocação nas categorias dos mundos. Então nós vivemos num mundo de provas e expiações que já está dentro de um processo de transição para chegar ao mundo de regeneração. Estamos já buscando uma promoção para o mundo de regeneração e atingiremos isso. Em breve já estamos nesse processo de transição planetária. Segunda pergunta. O homem é a imagem e semelhança de Deus? Interessante essa pergunta. Porque nós vamos encontrar na Gênesis de Moisés o momento em que citam: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí surge o Deus antropomórfico, que é o Deus da figura humana. E a pergunta é: o homem é a imagem e semelhança de Deus? Nós podemos dizer que nós, todos nós, espíritos, na essência, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não na aparência que nós observamos com os sentidos materiais. Deus não tem uma forma de homem. Deus não tem cabeça, braços, tronco, pernas. Não. Deus não é aquele homem de barba branca sentada num trono. Imaginemos, meus irmãos, o universo infinito e Deus num lugar específico, sentado num trono de barba branca, comandando o universo. Essa é uma postura limitante. Deus não é circunscrito. Deus não é limitado. Sem falar que se Deus tivesse braços, pernas, cabeça e tronco, ele teria que ter uma estrutura material. E se Deus tivesse uma estrutura material, ele estaria sujeito à transformação dessa matéria. Então ele não seria imutável. Se Deus tivesse uma estrutura material circunscrita de cabeça, tronco e membros, ele não seria onipresente em estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque se ele estava sentado no trono, ele não estaria aqui, estaria lá. Sem falar que Deus, ele é a perfeição das perfeições. Ele é imaterial. E aí você poderia dizer: mas Cláudio, e como é que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Como é então isso? Bem, nós sabemos que depois da morte do corpo, nós adentramos ao mundo espiritual.
E no mundo espiritual, nós temos um veículo de manifestação, que é o perispírito, que Paulo falava lá em uma das suas cartas, se não nos falha a memória, em Coríntios, onde ele diz que nós temos um corpo carnal, mas também temos um corpo espiritual. Quando morrer o corpo carnal, ficaremos com o corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito. Esse corpo espiritual, segundo a doutrina espírita, ele é semimaterial, porque ele serve de ligação, entre outras coisas, do mundo espiritual ao mundo físico. Ele faz o liame entre o espírito e o corpo para a reencarnação. Participa também dos fenômenos da mediunidade. E é esse corpo espiritual que o médium vidente vê. Então, quando um espírito aparece, esse corpo espiritual normalmente guarda a fisionomia e os aspectos da última encarnação. E o médium, quando olha e vê, é Dr. Bezerra, é Maria Dolores, é seu Manuel da padaria, é seu João da barraca de frutas, porque guarda essa semelhança com o corpo físico. Entretanto, o que o médium está vendo não é o espírito. Nós falamos assim, né? Eu estou vendo um espírito, porque realmente tem um espírito ali. Mas o que o médium está vendo é o perispírito, o corpo espiritual. E esse perispírito ainda não é a imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus é o espírito, a centelha divina. E aí vocês poderiam me perguntar como é, não faço a menor ideia. Nenhum médium jamais viu um espírito sem perispírito. Nenhum médium. Não é à toa que o espírito, em essência, é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ninguém nunca viu. Então, tudo aquilo que Deus tem em perfeição, nós temos em semente. Nós temos todas as virtudes em semente. Nós temos todas as capacidades do intelecto em sementes. Deus tem em perfeição. Isso nos assemelha a Deus. Essa é a nossa imagem e semelhança com o nosso Pai. E não uma estrutura física. É querer limitar Deus. Deus está além das expressões do que os nossos olhos materiais, grosseiros, conseguem ver. Deus está acima disso tudo. Então nós somos a semelhança do nosso Pai, nós somos a semelhança de Deus, na nossa energia íntima, em nós, espíritos, centelhas divinas. Somos a imagem e semelhança de Deus nas potencialidades das virtudes e das capacidades intelectuais. Tá certo? Aquele Deus sentado no trono de barba branca é o Deus antropomórfico. Inicialmente era necessário para que a gente pudesse ter um ponto de fixar. Mas hoje nós percebemos que foi naquele tempo, não mais nos dias atuais. Certo, meus irmãos? Quanto tempo o espírito dorme no mundo espiritual? Essa pergunta quem fez foi a companheira Luísa Santana. Ela fez essa pergunta, um ente querido dela, se não me falha a memória, a sua mãe, ela desencarnou e ela perguntou: quanto tempo o espírito dorme no mundo espiritual? Essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes uma coisa em particular as pessoas generalizam. Não é? Como generalizam muitas vezes que depois da morte todo mundo vai passar pelo umbral para depois ser recolhido para uma colônia espiritual, quando nós sabemos que não é assim. O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nos ensina que no momento da morte o espírito passa por um período de perturbação. Desencarnou, passa por um período de perturbação.
que pode demorar segundos, dias, meses, a depender do seu nível evolutivo. Mas no momento ele vai recobrar as suas faculdades, a percepção de si mesmo, a lembrança de tudo que viveu nessa e muitas vezes em outras encarnações. Isso quer dizer que não existe essa coisa de todo mundo passar por essa fase. Depende do nível do espírito. Outra coisa que é muito interessante é que é um nuance que eu peço a vocês que prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Quando se fala que o espírito dorme no mundo espiritual, depois da morte ou em outra ocasião qualquer, a gente tem que perceber que a mente espiritual, o nosso pensamento, ele está sempre ativo. Ele não perde a atividade. O espírito em si, lembra que eu falei de perispírito nesse instante? Uma pergunta puxou a outra, quando falei sobre a imagem e semelhança de Deus. O espírito, na sua essência, a energia divina, por ser semelhante a Deus, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, ela está ativa o tempo inteiro. Não dorme. Pode ficar entorpecida, mas não dorme. E o que acontece então, Cláudio? Nós vamos buscar as obras complementares da codificação para que a gente possa entender isso. E, sem sombra de dúvida, Francisco Cândido Xavier é um dos baluartes dessas obras complementares do Espiritismo. E lá tem um ponto muito interessante. Queremos abordar dois momentos muito interessantes. Um, no caso de André Luiz. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, André Luiz está acolhido nessa colônia espiritual e ele vai visitar determinado setor onde espíritos estão em processo de recuperação. E ele começa a trabalhar lá, socorrendo aqueles espíritos, e ele não percebe que o tempo está passando. 2 semanas depois, Lísias chega para André Luiz e diz: André, você já está aqui há 2 semanas, você precisa repousar um pouco. Aí vocês perguntam: espírito repousar? Não esqueçam que o espírito está com o perispírito, o seu corpo espiritual. E esse corpo espiritual é semimaterial, ou seja, ele também contém componentes da matéria. E a matéria cansa. O corpo físico cansa, o corpo espiritual, a depender do seu nível de materialidade, também vai dar essa impressão de cansaço. Mas olha o que acontece. André Luiz cita que depois que Lísias falou isso, ele foi à casa de Lísias, entrou num quarto, deitou e ele disse que dormiu. E de repente ele se vê em um outro plano mais elevado do que a cidade espiritual que ele se encontrava. E lá nesse plano mais elevado ele se encontra com a mãe, espírito bem mais evoluído do que ele. E ele começa a conversar com a mãe nesse plano mais elevado. E aí ele diz: eu estava conversando com a minha mãe naquele plano iluminado e tinha a consciência de que meu perispírito, o meu corpo espiritual, estava na cama, no quarto, na casa de Lísias. Então o perispírito estava inerte na cama, mas o espírito estava. Como nós saímos do corpo durante o sono do corpo, que é material, nós espíritos saímos do corpo. Segundo conta André Luiz através de Chico, nós espíritos também podemos deixar o corpo espiritual e sair desse corpo espiritual para zonas mais superiores. E aí pergunta-se, como foi que ele foi? Com outro corpo, o corpo mental, que aí é tema para outro momento. Então o que estava ali inerte não era o espírito.
O perispírito repousou, vamos dizer, o perispírito dormiu, o corpo espiritual dormiu. Mas o ser inteligente que sente que ama não estava dormindo. Saiu dali e foi para um plano superior com o corpo mental. Esse é um ponto. Então o espírito não dormiu, foi o perispírito que adormeceu. Digamos assim. No segundo momento, nós vamos encontrar em vários livros de André Luiz espíritos que desencarnaram, que estavam nesse estado deitado, né, o perispírito deitado, com olhos fechados, mas muitas vezes dizia coisas, falava coisas, ou tinha uma expressão de incômodo, muitas vezes. E André Luiz, várias vezes com os mentores dele, foram abordar esses espíritos nessa situação. E o mentor dizia: André, concentre-se na mente do espírito. E quando André se concentrava na mente do espírito, essa mente estava ativa, com lembranças, com recordações. Essa mente estava ativa, percebendo muitas vezes obsessores por perto. Essa mente estava ativa, lembrando de situações que foram vividas na Terra. Então, a mente do espírito está sempre ativa. O perispírito pode estar em situações mais entorpecido, por assim dizer, como o corpo físico sempre fica. Muitas vezes fica. Então, nós temos que ter essa percepção. A mente espiritual, da essência, do ser, da centelha, ela não dorme. Ela está ativa o tempo inteiro. O que pode acontecer com o perispírito. Tá certo? E o tempo que o perispírito fica assim nos espíritos que desencarnam, varia a depender de sua evolução. E muitas vezes nem acontece isso. Desencarnou, se percebeu desencarnado, vida espiritual que segue. Desencarnou, passa um período de perturbação, andando, caminhando daqui para ali, ele está ativo, não está dormindo, caminhando daqui para ali e tal, até que se apercebe espírito, vida que segue no mundo espiritual. Tá certo? Vamos para a quarta pergunta. O sofrimento é necessário? Boa pergunta. Boa pergunta. O sofrimento, ele não é necessário. Entretanto, no mundo em que nós vivemos, no nível de planeta de provas e expiações, espíritos inferiores que somos, a dor ainda é necessária. Porque na realidade, o sofrimento é a nossa resposta negativa diante da dor. Através de lamúrias, através de rebeldia, através da indolência, através da inconformação, através da falta de percepção que aquela dor que chega pode ser uma professora a nos ensinar. A dor no planeta em que nós vivemos, ela é natural, comum. Quando nós nascemos, primeira coisa que sentimos, dor. Quando a criança chora ao nascer, não é porque está dizendo eu estou aqui, eu vim para o mundo. Ela está sentindo dor. Porque a respiração dela era sanguínea através do cordão umbilical. No momento que ela sai do ventre materno, que corta-se o cordão umbilical, ela tem que respirar pelas narinas. E quando ela respira, os pulmões que estavam fechados se abrem, os alvéolos pulmonares se abrem, e isso dói, e ela chora. Por isso que quando a criança não chora, há uma agonia, uma movimentação na sala de parto, porque criança que não está chorando não está respirando. No momento que ela chora, porque o ar entrou e doeu, aí ela chora. Aí é uma alegria na sala, com a dor do outro, mas uma dor necessária, benéfica, positiva. Perceberam, meus irmãos? Nós somos alunos em processo de aprendizagem. E na relação ensino-aprendizagem, uma das técnicas é repetição.
E quando a gente não aprende a lição, a gente repete, a gente repete, a gente repete, a gente repete. Quando nós escolhemos a busca da autoanálise, da percepção de si mesmo, do entendimento dessa dor no mundo que nos cerca, a dor se torna, não é masoquismo que eu vou dizer, a dor se torna uma benfeitora a nos conduzir pelo caminho certo. Porque muitas vezes, até fisicamente, a dor é protetora, muitas vezes. Se uma pessoa tem polineuropatia diabética e um pedaço de vidro entra no sapato, ela não sente. E ela vai andando, 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 e o vidro cortando, 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 sangrando. Mas se a pessoa tem a sua integridade neurológica, integridade dos nervos, da pele, dos músculos, então o vidrinho a gente sente logo. A dor diz, tem uma coisa errada. Um cisco no olho, meu Deus, que agonia, que dor. A gente tira porque a dor avisou que tem uma coisa errada. Na nossa vida moral também é assim. Então, a dor é algo natural nesse processo de crescimento. O sofrimento é a nossa reação negativa que faz com que isso piore nos seus efeitos. Toda vez que eu falo sobre essa questão de dor e sofrimento, eu lembro de Irmã Dulce, que uma vez ela estava sentadinha, com soro, com oxigênio, com sonda. E aí uma moça chegou para ela e fez assim: irmã, como é que a senhora está? A senhora está melhor? Aí ela disse: eu estou bem, minha filha. O corpo é que não está. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Ela estava sentindo dor, mas não era para ela um sofrimento, um martírio. Ela percebia isso como algo natural. Ela sabia quem era ela e quem era o corpo. Ela, Irmã Dulce, estava bem. Quem não estava bem era o corpo dela. Vocês estão percebendo? Por isso que muitas vezes nós sofremos, porque achamos que ser feliz na Terra é não ter dor, é não ter problema. Impossível aqui na Terra não ter dor e não ter problema. A nossa reação indolente, a nossa postura de revoltados, a nossa postura de inconformados diante de uma situação dolorosa é que é o sofrimento. E tem pessoas que sofrem sem ter dor. Verdade. Final do ano, 13º, quer trocar o piso da casa, o sofá, mas aí o empréstimo foi e levou o 13º. E a pessoa diz: é o Natal mais infeliz da minha vida. Como eu estou sofrendo porque eu não pude trocar o meu sofá e o piso da minha casa. É um sofrimento sem dor, porque é fruto da indolência. Perceberam? E a nossa última pergunta de hoje: qual deve ser nossa postura em tempos de coronavírus? Muito boa pergunta. Nós podemos dizer 4 posturas. Só vou citar 4. A primeira, prudência. E nesse momento a prudência, ela pare a obediência. Obedecer os ditames dos técnicos, dos pesquisadores, das equipes de saúde do mundo inteiro. Ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel quando necessário, não levar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, evitar o distanciamento de 1,5 m, 2. Se tiver que sair, usar máscara. Isso é obediência aos ditames. Isto é prudência. Segunda coisa, empatia. Eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar no outro. Quando eu me protejo, não estou apenas me protegendo, eu estou protegendo o outro. É estar no lugar do outro. Ser sensível àqueles que viram os seus parentes, os seus familiares, os seus entes queridos desencarnando. Ser empático com aqueles que estão na linha de frente, a equipe de saúde, aqueles que trabalham na segurança, aqueles que trabalham nos setores imprescindíveis ao movimento da sociedade, que estão se arriscando. No momento que eu saio sem necessidade, eu estou desrespeitando essas pessoas que estão saindo porque têm que sair para que o mundo não pare. Temos que ter essa postura empática. Terceiro,
aprendizado. O que é que o coronavírus está nos trazendo? Quais ensinamentos que ele nos proporciona? De amor, de fraternidade, de solidariedade. De o que incomoda o outro não é problema dele, é problema meu também. O corona começou lá na China. A primeira pessoa, se alguém disse é problema dele, hoje é problema do mundo inteiro. Então o que aflige alguém em algum lugar, em algum tempo, pode me atingir aqui em algum tempo. Então nós temos que ser empáticos. E por último, esperança. Vai passar. Vai passar. Como a peste passou, como a gripe espanhola passou, como o ebola passou, vai passar. Ter a esperança de uma nova alvorada depois da tempestade. Então, meus queridos, prudência com obediência, empatia, aprendizado e esperança. Que Jesus nos abençoe. Podem mandar mais perguntas durante o mês todo que vai iniciar. Na última quarta-feira, com fé em Deus, estaremos aqui para mais. Quem pergunta quer saber. Jesus nos abençoe.